Olá pessoal, tudo beleza? Vamos fazer aqui um exercício de limite. Calcule o limite se ele existir ou mostre que ele não existe. Bom, o limite da função de duas variáveis, aqui você veja que é uma função de duas variáveis. Então primeiro eu vou fazer o tradicional aqui, fazendo por substituição aqui para ver o que dá. O limite, vou fazer o seguinte, usar essa outra notação aqui, ó, x tende a zero e y tende a zero, para não ficar muito longe aqui, né? Fica meio esquisito isso aqui. X mais Y. Bom, se eu substituir aqui, isto aqui ficou o limite quando o x tende a zero e y tende a zero. 0 mais 0. Isso aqui vai ser 0 sobre 0. Isso aqui é uma indeterminação. Então aqui já não deu para saber nada. Indeterminação. Bom, às vezes o limite de uma função não existe naquele ponto, nesse ponto aqui. Eu posso procurar aqui mostrar que ele não existe. Porque o limite ele de uma função no ponto, ele tem que dar certo vindo de qualquer lado, ele tem que dar certo. Por exemplo, pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, como aqui é uma função de duas variáveis, ele vindo de uma reta, de uma curva, ele tem que dar certo, certo? Vamos supor aqui, procurando aqui, ó, procurando uma curva, né? Uma curva, uma reta, tanto faz. Uma curva que passa. É o teste dos dois caminhos que falo. Teste dos dois caminhos. Se der diferente, dois caminhos já sabe que ele não existe. Então, é o teste dos dois caminhos. Que teste dos dois ou mais caminhos, né? Dos dois ou mais caminhos. Mas se ele não for o mesmo, se ele for diferente aí, um do outro, o limite for diferente, ele não existe. Uma curva que passa pelo ponto 0, 0. Bom, tem diversas curvas, diversas retas aí. Por exemplo, y igual a x passa lá no ponto 0, 0. Uma outra lá que passa do ponto 0, 0 é y igual a 0. Isso. Essa aqui, ó, essa função y igual a x quadrado passa pelo ponto 0, 0. Isso. X igual a y. X igual a y é a mesma coisa. Ó, x igual a 0. Isso aqui não é função. Isso aqui é uma reta. É uma reta, mas não é função. Mas ela passa no ponto 0, 0. Isso aqui, ó, não é função, tá? Uma outra aqui que não é função, é só curva aqui, ó. X igual a y quadrado. Isso aqui também não é função. Não é função. Você sabe por que não é função? Bom, você sabe. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa aqui, ó, vou fazer isso aqui, ó, limite, vou usar isso aqui, ó, tá? Vou usar isso aqui, y igual a x. O limite vou fazer o seguinte, o x tende a zero, o x tende a zero. O x tende a zero, mas o y é igual a x. Então eu ponho no lugar do y igual a zero, eu ponho y. No lugar de y tender a zero, eu ponho y é igual a x. E vou substituir aqui, ó. No lugar do x, eu coloco o x mesmo, né? O x. No lugar do y que eu coloco o x aqui, ó. Então, o x é o x, tende a zero, e y é igual a x. Então, no lugar do y, eu coloco o x. Então, fazendo as contas aqui, o limite, quando o x tende a zero, e y é igual a x, então vai dar x aqui, ó, sobre 2x, né?
Isso. Bom, isso aqui eu posso simplificar, né? Ó, esse com esse foi-se embora. Então, o limite quando o x tende a zero e y igual a x de 1 meio, o limite de uma constante é a mesma constante, é 1 meio, né? Então, por esse caminho aqui, deu 1 meio, mas não podemos provar que é isso mesmo. Vamos testar um outro caminho aí. Uma outra curva que passa pelo ponto 0, uma outra. Uma reta, uma que passa, né? Uma curva, uma reta, sei lá. Uma outra, eu chamo que na matemática uma reta é uma curva também, né? Uma outra curva que passa em 0, 0. Bom, uma outra curva, vamos pegar o seguinte. Pegar essa aqui, ó. Eu peguei essa aqui, ó. Peguei essa. Vou pegar essa aqui. O que vai dar aí? Então fica o limite quando o x tende a zero e o y é igual a x quadrado. Então, no lugar do x, eu coloco x mesmo. X é onde está aqui, né? X. E o y é x quadrado. Vamos ver. X mais x quadrado. O y é x quadrado. Isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um truque aqui, ó. Limite quando o x tende a zero. Truque não é trapaça, hein? Y igual a x quadrado. X, eu vou pôr evidência do debaixo aqui, ó. Vou pôr evidência x aqui, ó. X. Aqui fica 1 mais x. Isso. Agora eu vou substituir aqui, ó. O limite. Bom, aqui eu posso simplificar, né? Ó. Aqui, ó. Simplifiquei aqui, certo? Aqui fica o limite quando o x tende a zero. Y é igual a x quadrado. Aqui fica 1. Em cima fica 1. Embaixo fica 1 mais x. 1 mais x. Então, substituindo aqui, né? O limite quando o y tende a zero. O y não. O x aqui tende a zero. Tem uma borracha aqui que eu vou mostrar. Vou ver onde é que está essa borracha aqui. Não sei onde é que está esse negócio aqui. Estou acostumado com o outro lá, com o Buto. Isso aqui são as... Não é isso aqui. Borracha. Tem aqui o... layers. O que é isso aqui? Não é nada. Dush. A lista aqui, ó. Tá aqui. Vamos ver se chama uma borracha. Borracha. Aqui, ó. Borracha. Aqui, ó. Borracha. Aqui, ó. Aqui vai aprendendo de tudo, aqui, ó. Se aprende, não sei, né? Aqui, onde que tá? Aquela uma, tá aqui, que eu uso. Vou deixar aqui se precisar aqui, tá. Onde eu tava aqui? Vamos substituir aqui, ó. O limite quando o x tende a zero e o y tende a x quadrado. Então, aqui vai dar 1 mais 0. Isso aqui vai dar 1, né? A matemática é cheia de... Tem que ser bem certinho, cheia de 9 horas. Tem que escrever tudo na... certinho, y... D1, o limite de 1 é 1. Que vai dar 1, né?
O limite de uma constante por uma constante. Você veja que deu diferente aqui, ó. Aqui deu 1/2. Utilizando essa reta y igual a x, deu 1/2. E utilizando essa curva y igual a x quadrado, deu 1. Então deu diferente. Não pode dar diferente o limite. Então, provando que o limite não existe. Que o limite não existe. Então é fácil de provar que não... Bom, às vezes não é fácil. Aqui, se eu achar dois limites diferentes aqui, eu provei que não existe. Agora, se desse igual, não provar. Porque tem que dar igual em todas, né? Aí eu tenho que usar um teorema lá, sei lá, um teorema aí para provar que existe. Mas assim é fácil de provar que não existe. Agora não prova que existe. Fim de papo. Tchau, até a próxima. Estão com Camtasia 10, 11 minutos.